晚上好，现在9点半. Boa noite a todos. Mais uma vez, vamos passar aqui um momento muito agradável com um convidado muito especial que hoje vem aqui partilhar connosco a sua sabedoria e o seu conhecimento sobre as filosofias chinesas, a influência das tradições chinesas na vida moderna, na vida de hoje. O Larry Ibarra está aqui mesmo para chegar e para começar a partilhar connosco muito da sua sabedoria. Eu tenho imensa curiosidade em fazer questões que eu próprio tenho, que têm a ver com a parte metafísica da vida, com algumas questões mais esotéricas. Vamos lá ver se eu consigo pô-las. Vamos lá ver se ele responde da forma como eu estou à espera. Não estou à espera de nada, estou a brincar. Eu vou chamá-lo. Olá, Larry. Olá, tudo bem? Que tal? Como está? Tudo bem, muito boa noite. Estava aqui a anunciá-lo. Larry Ibarra é um nome realmente fora do comum. É um nome de que origem? O nome é esquisito até na minha terra. Eu sou chileno e o nome foi uma moda lá nos anos 70 de colocar nomes estrangeiros. Y pronto la levei un nombre americano, un nombre inglés, que viene de Lorenzo, de Lawrence. Y pronto es un poco pedomeo del nombre Lorenzo y fiquei como Larry. Ok, ¿es Larry o Larry? Larry. Ese es un tema sensible en Portugal, porque aquí en Portugal es Larry, Larry, Harry, Rally. Ok, responda qualquer um. Larry, vou avisar aqui as pessoas que nos estão já a ver, já estão aqui bastantes pessoas a ver, nós não os vemos, mas eles vêm-nos. E quando puserem questões, o Facebook não põe os nomes porque estamos num grupo privado. Vocês, se quiserem fazer um comentário ou uma pergunta, é simpático porem o nome de quem está a perguntar. Também é mais fácil para o Larry responder. Quem é o Larry Ibarra? Larry Ibarra. Sou uma pessoa curiosa, com muito renascentista do ponto de vista de ter uma curiosidade por todo o que está à minha volta. Sou uma pessoa que tenta aprender quem sou, qual é o meu papel, descobrir ou tentar criar qual é o meu papel neste mundo. E com um interesse muito profundo em muitas áreas, mas a vida me foi encaminhando para as áreas orientais principalmente, e pronto, sou um chileno que começou a meter-se nestas áreas orientais já muito cedo, com 10, 11 anos, e nunca mais parei. Fui fazendo outras atividades a termos profissionais ao longo da minha vida, mas sempre esteve presente esta curiosidade, este interesse por aprender um bocadito de aspectos tradicionais da cultura chinesa. E fui aprofundando alguns deles e apaixonei-me e fiquei até agora aqui como um estudante ainda, um estudante eterno, sempre digo eu, de estas disciplinas tão bonitas e que me enriquecem. Encontro sentido nelas, ou tento procurar sentido nelas. Y eso, soy un investigador, un estudiante. Eso es lo que me posso decir. Olá, disse que se apaixonou pela China. O que é que o levou a apaixonar-se? Bom, eu vou falar da China. Falou na questão oriental, mas eu vou aqui direcionar mais para a China, porque é o diretor do Instituto Europeu de Estudos Tradicionais Chineses, não é? Sim. Então, eu vou falar aqui um bocadinho mais em relação à China, é mais a China, não é? Eu vou mais direcionar. O que é que o levou a apaixonar-se pela China? É difícil para mim dizer, porque é um assunto muito visceral, mesmo desde criança. Tenho imagens de criança já de estar sentado com 5 anos frente a um calendário chinês com uma paisagem chinesa e passar aí espetado meia hora a olhar. E logo uma atração inicialmente por aspectos relacionados com terapias naturais. Por quê? Porque, pronto, eu tenho
origens no Chile, nos bairros muito, muito humildes no Chile, onde a gente, para tratar da sua saúde, recorria principalmente a plantas. E a minha avó, a grande conhecedora de plantas, que aprendeu com os aborígenes chilenos, me transmitiu algumas coisas, e a minha mãe também muito, tinha um grande conhecimento, tem um grande conhecimento de plantas, e fui procurando um bocadito este interesse por la parte de saúde, e dali fui procurando. Mas se me pergunta realmente de onde viene o interesse, não posso citar um evento em particular, é simplesmente um assunto visceral mesmo, algo adentro que me foi levando para lá, e claro, fui cada vez aproximándome de forma muito pouco provável, estava com as condições menos prováveis da vida para poder ter acesso a conhecimento, a estudos de artes tradicionais chinesas, mas acho que quando uno está com um desejo muito forte e é insistente, o universo se alinha e nos põe o que precisamos à nossa volta, e acho que dessa forma também chegaram os professores que tive, a gente que me foi ajudando a compreender um bocadito mais e aprender, e de pronto estava ali no meio com a gente que sempre quis, com professores, com textos, com informação à minha volta. Claro que nos anos 80, quando eu comecei este estudo, era todo diferente, não havia o acesso que existe hoje, não havia internet. Eu lembro que quando me emprestaram um livro, eu tinha 12 anos, um livro de medicina chinesa, não tínhamos fotocopiadora no bairro, tive que transcrevê-lo todo à mão. E transcrevi o livro à mão com 12 anos, então tinha uma coisa assim muito forte que me puxava mesmo de tripas, assim muito visceral. Assim que não consigo definir que foi o que me fez apaixonar. Foi uma... Não encontra um momento, aquele momento que dá o clique. Não encontramos. Não faz mal, não faz mal. Tenho umas visões, mas são super estranhas. Tem a ver com coisas muito pouco racionais, se calhar. Tem a ver com eventos mais ligados até com imagens que tinha da minha infância, basicamente. Mas que não saberia definir assim de forma racional e concreta, dizer-lhe. A paixão pelas coisas não é muito espontânea, não é? Não, e a pessoa está lá e nem percebe como, já está. Gosta mais? Dígame. Gosta mais da China ou dos chineses? Não consigo ver os chineses como um grupo isolado de pessoas, não consigo. Isto já tenho tentado, mas sempre volto, e não só com chineses, sempre volto ao mesmo tema que vejo seres humanos, em realidade. E todo o que posso gostar ou desgostar neles, honestamente, também lo encontro aqui no Ocidente. Assim que não posso pôr os chineses como um parâmetro de referência ou algo para dizer se gosto mais deles. Gosto, adoro alguns chineses que tenho encontrado na minha vida e que me marcaram profundamente e ainda me marcam. Da China, sinto a mesma relação, muito parecido. Há aspectos da China que admiro muito, admiro profundamente, e há outros aspectos que acho que ainda têm muito para crescer também em relação ao Ocidente. E acho que há aspectos da China e da cultura tradicional particularmente que me cativam, mas não tenho assim não poderia escolher, mas sí posso dizer que tive a grande sorte, uma sorte enorme de conhecer alguns amigos chineses, mestres, o meu querido mestre, que são seres humanos extraordinários e agradecidíssimo, claro. Mas é difícil dizer China ou chineses. China, se calhar chineses é como a humanidade em si. Como portugueses ou Portugal, são seres humanos. Custa-me, desculpe que lhe interrompa, até me custa delimitar uma fronteira quando se trata de países. Tenho uma mente assim, de pronto, tão expansiva que, ok, consigo ver o conjunto de aspectos culturais que definem aquilo que chamamos de país, mas vejo quase sempre todo como um fenômeno muito global. Então,
Somos todos de carne e osso, não é? Somos todos de carne e osso, em todo o lado há pessoas que nos agradam e há pessoas que nos agradam menos. É isso mesmo. Como é que conheceu pela primeira vez as filosofias chinesas? A primera vez fue probablemente a través de una serie de televisión que se llamaba Kung Fu con David Carradine. Cuando yo era un rapazinho de, sei lá, 8, 9 años, 7 años, y yo veía un episodio y ficaba inspirado la semana toda, entonces até a semana siguiente ya estaba así, ya cuando empezaba a fallarme la inspiración espiritual, llegaba el otro episodio de Kung Fu y ficaba la semana toda de nuevo equilibradinho, mas esa fue la primera aproximación. Luego cayóme enamorado por algunos de estos cruzamientos de un amigo, un grande amigo que conocí con 12 años de edad y que se convirtió en meu mestre también, y un querido amigo con el cual estudié 8 años, de segunda a domingo, 6 horas por día. Y ahí tuve mi grande aproximación a la cultura chinesa, filosofía chinesa. Fue mi primera aproximación, que coincidió también con tener acceso a algunos textos y conocer otras personas también. Llegaron libros, diferentes cosas que me fueron apareciendo gradualmente. Sim. Mas por aí. E isso tinha que idade? Isso foi novo? Foi jovem? Jovem criança? Sí, tinha, nessa altura, yo comencé a estudiar artes marciais con chinesas, que yo quería aprender era curar, mas como en Kung Fu, o David Carradine, de la serie, él curaba y hacía, en un episodio que él usaba plantas y tocaba a la gente y saraba, yo decía, caramba, para aprender a curar tengo que aprender Kung Fu. Pronto, le ve porrada 2 años, no aprendí nada de curar, mas fui a las artes marciais, y en ese tiempo no había la docencia ni la pedagogía de ahora, daban una porrada loca, entonces era solo dar porrada. Y conocí a este otro amigo que sí me enseñó me enseñó bastante de aspectos terapéuticos chineses, comprender un bocadito el concepto do chi, y al mismo tiempo continuó a darme porrada también, mas pelo menos ya aprendía a lo que me interesaba, que era la parte médica tradicional. Así que... Dizem que está a ouvir sem duplicado. Eu estou a ouvir sem eco. Não sei se é o problema de alguém estar aqui a dizer que se está a ouvir em duplicado. Eu estou a ouvir bem. Está a ouvir em duplicado? Larry. Quando eu hablo, ouço um eco como se estiver na sua câmara, ou, perdão, no seu computador ou algo, a ouvir um som. Mas é muito baixinho, não me incomoda para nada. A mim, pelo menos. Mas não me perturba para nada. Não é quase imperceptível. Não, sim. Ouço bem. Então é alguém. Já agora, eu sim, uns dizem que ouvem bem, outros dizem que ouvem com eco. Bom, vamos ver. Ouço bem, deve ser problema de alguém em particular. É capaz de ser, quem está a dizer que ouve com eco, é capaz de estar num sítio ou ouvir no telemóvel, e às vezes isso acontece. O que é que eu tinha aqui? Ok, dando seguimento aqui à questão. É um expert, várias pessoas me falaram de si, porque é aquela pessoa que consegue fazer o que, se calhar na Europa, mais ninguém consegue, que é ler os caracteres mais do que tradicionais, não é? Aqueles caracteres antigos que se as pessoas já têm medo dos caracteres agora, imagino o que não serão esses caracteres que Larry consegue ler. Como é que isso surgiu? Desespero. La necesidad puxa por nós, e quando estudava medicina chinesa e diferentes disciplinas ficava um bocado frustrado por... Agora estou a ouvir um bocadito de eco quando falo, mas é pouquinho. Mas, pronto, quando estava a estudar, sentia-me um bocadito frustrado com não ter acesso. E um dia calhou-me ver um livro de medicina tradicional chinesa traduzido, bilíngue, e o que me chamou a atenção era que nesse texto havia partes do texto que não estavam traduzidas e que estava incompleto. E eu precisava tradução, e eu disse, o que estou aprendendo? Estou aqui a ler uma tradução que não me parece muito precisa e supostamente era um texto de boa qualidade.
Y eso me llevó a querer procurar comprender más. Y luego también quería comprender un bocadito la raíz de donde venía todo lo que estaba a aprender. Y empecé a pulsar los clásicos. Y de pronto comencé a investigar primero en forma autodidacta, a leer algunos textos clásicos y a hacer traducciones. Y gradualmente estaba leyendo, comprando libros de literatura clásica, de gramática clásica y chinesa. Y de pronto ya estaba a traducir libros antiguos y mostré a algunos amigos chineses, a un profesor en particular, y fiquei muito sorprendido cuando él me dice que la traducción estaba 85% boa, cuando yo estaba a traducir a unos 2, 3 años, lo que me dio un bocadito más de pica para continuar a traducir más. Y después fui estudiando con otros amigos, profesores, sinologistas, y siempre, claro, puxando por mí propio. Y en forma insistente, muy insistente, fui a buscar los textos, la literatura que me interesaba realmente, literatura muy antigua. Y algunas traducciones no me dejaban tan satisfeitos, que es algo común en traduciendo lengua chinesa, acho que nunca ninguém fica satisfeito, una lengua tan conceitual, tan abstracta en algunos aspectos, que es difícil de traducir literalmente y encontrar un termo para expresar una idea enorme. Así que continué traduciendo y de pronto no me di cuenta y estaba a traducir literatura de dinastía Han, dinastía Qing, o Zhou, dinastía. Yo ainda no tomo conciencia de esto. Yo solo estoy entusiasmado a traducir y no paro a observar lo que estoy haciendo. Es más, cuando alguien me comenta y me dice, tú estás maluco, yo digo, sí, más tengo que traducir con licencia. Así que todo lo continúo. É paixão. Mesmo. É paixão pura. É paixão pura mesmo. Olá, Rio, o que são as 5 artes tradicionais chinesas? 5 artes tradicionais chinesas é um conjunto de macrodisciplinas, por assim dizer, que são referidas em alguma literatura chinesa clássica, antiga, e são 5 artes. São a arte da montanha, Shanshui, que es el estudio del autoconocimiento, básicamente. Hay prácticas taoístas dentro de esto, de cultivo interno, cultivar el cuerpo, cultivar la esencia, cultivar el chi, la energía, y cultivar el espíritu, que faz parte, o mejor dicho, integranse aquí diferentes prácticas budistas, taoístas, confucionistas, tiene a ver con preparação de elixires, alquimia antigamente, ou seja, mas todo focado basicamente em descobrir quem é o próprio ser humano e, em base a isso, potenciar quem somos. Essa é a arte da montanha. Vou tentar ser muito resumido, que é difícil, eu me entusiasmo com isto, mas logo temos lá... Porque tenho mais perguntas, eu tenho mais perguntas. A arte da medicina é a segunda arte, que é a arte da medicina chinesa. No sé si quiere que explique ahora o si después nos metemos en este tema. Después está a arte do destino, que tiene que ver con investigar este aspecto que se define como aquilo que no controlamos, aquilo que o céu nos dá, y que está muy ligado con la astrología, por ejemplo. La astrología chinesa, Pazi, es uno de los ejemplos, a otros como Siwei Toushu, cálculos de la estrella púrpura, a muchas disciplinas de destino. Otra disciplina es la disciplina de Pu, que es predicción, el estudio de la predicción, y que tiene a ver simplemente con el estudio de los ciclos naturales en profundidad, y obviamente sobre la perspectiva filosófica chinesa, que tiene mucho que ver con el I Ching, el famoso I Ching, que aquí le llamamos, ¿cierto? Que es una de las minhas paixões profundas. Adoro ese, consumo mucha energía y tiempo con eso. Y la última arte, a ver, ¿cuál es la que me falta? Ming, Xiang. Xiang tiene a ver con la inspección. Observando o exterior, conocer o interior. Por ejemplo, observar la palma de una mano y conocer una persona, observar la face de una persona y conocer un bocadito mejor que está a mi frente, observar la envolvente, y ahí viene un feng shui, por ejemplo, a observar
palpar ossos, quando alguém nos cumprimenta e le damos um passo bem, e palpar os ossos, que era muito praticado por cegos. Essas são as 5 disciplinas, as 5 artes tradicionais. Um resumo, micro resumo. Sim, um micro resumo. Se tivesse que... Com qual delas é que mais se identifica? Isto é, se tivesse que escolher uma para trabalhar e se dedicar mais aprofundadamente, qual era a que escolheria? Essa é uma pergunta muito má. É muito barato, né? Caramba. Para mim próprio, por prazer, se calhar ficava com Shan, com a arte da montanha, o conhecermos. Mas como tenho esta coisa de ser demasiado disperso, acho que se me dedicasse só a uma delas, de aqui a um bocado ia aborrecer-me. Então ia ter que buscar mais uma, que tem a ver com a aprendizagem e a observação dos ciclos naturais, a predicção. Não tanto por la adivinhação como um método oracular, mas sim pela beleza profunda, linda, silenciosa que há na observação dos ciclos e que uno vê a nossa volta cotidianamente em todas partes. Há uma beleza ali. Como prática profissional, medicina, e assim já citei 3. Assim que... Quer dizer, então, pois, a mudança dos ciclos é o PU, é isso? Exato. Segundo apanhei. Acha que com esse PU se consegue antecipar o resultado afortunado ou desafortunado de um acontecimento? A pessoa consegue antecipar? Baseando-me na minha experiência pessoal, posso responder que sim, embora exista, obviamente, a limitação do próprio conhecimento quando interpretamos um símbolo oracular, uma imagem oracular, por exemplo. Mas mesmo sem muito conhecimento profundo de anos, falo com os meus estudantes que às vezes é a primeira vez que têm contato com estas disciplinas, e depois falam comigo assim, oh, foi incrível, ele falou mesmo, adivinhou. Aparentemente, sim. E por experiência pessoal, sim. Acho que se pode predecir. Não diria a gente que com isto van a escolher os números da loteria, mas já presenciei em primeira pessoa coisas extremamente surpreendentes. Isabel, ¿me permite só ligar a meu computador que me está aqui a marcar que estou quase sem bateria? Sim. Já está. Agora sim. Assim não ficamos na metade da conversa. Obrigado. Relativamente, estava a ouvi-lo falar sobre as 5 artes tradicionais e segundo percebi, o Min tem a ver com o destino. Exato. Acha que o destino está marcado à nascença? Eu tenho uma ideia pessoal, mas logo tenho que ensinar aos meus alunos aquilo que encontro nas referências que investigo. E segundo essas referências, definem de forma muito flexível o destino. Há 2 aspectos que se combinam muito bem nesta vertente oriental, que é combinar lindamente o livre-arbítrio com o destino e aquilo que não podemos alterar, basicamente. Então, quando falamos em destino, em algo que está predestinado, embora em outras correntes de pensamento aqui no Ocidente e em outras linhas, há pessoas que acreditem que sim podemos escolher estas coisas. Na visão tradicional que eu tenho estudado, chinesa, por exemplo, a nacionalidade onde me calhou nascer, o país onde me calhou nascer, o background cultural, econômico, social da minha família, a minha constituição física de nascença, são aspectos que não escolhemos. E isso é o destino. Essa parte do destino, a que não podemos escolher.
e logo há uma estrutura que tem a ver com o primeiro respiro que fazemos, o primeiro chi que inalamos na nascença. Esse chi particular desse ano, mês, dia e hora impregna-nos, segundo esta visão filosófica, e modela um bocado nosso padrão básico de conduta de quem somos. Mas há um espaço muito amplo. O meu professor, um professor dizia que o destino é como um caminho. Temos este caminho, mas uno pode percorrerlo por aqui, por aqui, por acá, caminharlo de muitas formas diferentes, e aí entra o livre-arbítrio. Mas há coisas, por exemplo, como a gente que de nascença tem uma inclinação e uma habilidade brutal para tocar instrumentos musicais, para certas disciplinas, e há outros que temos que lutar anos para conseguir o que eles conseguem muito espontaneamente. Isso também é parte do destino. Assim que tem a ver, desde esta definição, acredito, misturando os dois aspectos, acho que sim, que há aspectos que estão já definidos, o lugar onde nasceu a Isabel, certo? A sua família, isso é destino. Isso é destino. E logo, dentro desta estrutura, pronto, isto tem mesmo a ver com o estudo de Ming. Sempre se fala em dois conceitos. Há um conceito que nos vai parecer, se calhar, irrisório, mas é mesmo assim, que se chama destino e sorte. E o destino tem a ver com esta estrutura base que nós trazemos para cá e que basicamente não muda. E a sorte é a parte mutável, é a influência que exercem períodos de 10 anos que afetam a nossa vida e que trazem grandes mudanças, períodos de la energia diferente que traz cada ano. Por exemplo, a gente diz, é o ano búfalo de metal. Búfalo, en realidad, no tiene nada a ver con un búfalo. Búfalo es una combinación de 3 energías dentro de la teoría tradicional de los 5 elementos. Los animales son combinaciones energéticas y eso afecta, influencia nuestra estructura de base y faz con que en ciertos años nos tengamos predisposición para ciertos acontecimientos, eventos o mudanzas na nossa saúde, por ejemplo, o possamos atingir con más facilidad ciertas cosas. Uno pode dizer, não, eu poderia ter atingido qualquer coisa, mas o interessante é olhar o passado de alguém, comprovar que geralmente coincide as coisas que atingiu, os problemas que enfrentou, os desafios que viveu, coincidem com as alterações de lo que chamamos sorte, que são estas influências que traz cada ano, coincidem. Essa influência consegue ser seguida en acontecimientos. Posso dizer en 80% de lo que eu consigo ver com o meu limite de conhecimento. Segundo eu percebi, numa das artes também chinesas, que é a da inspeção, não é? Xiang. Consegue-se, não estou a dizer, se consegue conhecer o destino da pessoa através da inspeção, do Xiang? Sim. Essa é uma parte de Xiang. Xiang tem um aspecto que é compreender primeiro aspectos de personalidade, de caráter, de um indivíduo. Se a pessoa é uma pessoa mais extrovertida, introvertida, se é uma pessoa muito focada e racional, se é uma pessoa com uma visão não mais emocional ou uma forma mais emocional de enfrentar as coisas. Esse tipo de aspectos se podem observar. Logo, vem uma parte que é cuscubilice pura, que são os 12 palácios, onde nós já podemos observar áreas específicas e ver aspectos de como essa pessoa vive os seus relacionamentos, como essa pessoa lida profissionalmente com o trabalho, com diferentes aspectos profissionais, aspectos de como se lida com as crianças, como lida com dinheiro, como é a sua saúde, e depois há um aspecto que tem a ver com destino, e observando a face de alguém, podermos determinar também em que períodos da vida poderão acontecer eventos
favoráveis ou desfavoráveis. Isso é parte do estudo tradicional de... Nós lhe chamamos leitura de rostos, que é uma tradução fracota, mas inspeção de rostos, mais ou menos. É o Mianxiang. Exatamente, Mianxiang. Acha que os olhos são o espelho da alma? Sim, sim. Embora há quem tenha um treino muito bom em tentar ocultar a sua alma, mas sem dúvida, sim. E agora mesmo, nestes tempos de pandemia, também fazer inspeção de rostos já ficou um bocado limitada, está todo mundo aqui coberto, mas mesmo assim, com uma máscara e com o que se vê na parte superior, temos acesso a muita informação e os olhos estão ali expostos. E, claro, sim, permite-nos ver um bocado de quem é que está à nossa frente. E disso, obviamente, todo mundo terá evidência, não se precisa estudar leitura de rostos para ter isso. Nós olhamos a alguém e sentimos se essa pessoa está bem disposta, está triste, está preocupada, sem uma prática ou uma formação profissional nessa área, nós sentimos isso intuitivamente. O que traz esta disciplina são detalhes. Traz detalhes e, claro, traz mais coisas, obviamente. Sim. Acha que através da observação do movimento ocular se percebe-se se a pessoa está a esconder alguma coisa? Ou seja, se a pessoa está a mentir, consegue-se através da observação dos movimentos oculares? E não só. Esta parte é muito sensível. ¿Por quê? Porque entramos, quando eu ensino estes aspectos, temos uma conversa muito delicada em termos éticos e em termos de diferentes camadas de informação que temos que analisar. Ou seja, não podemos biasarnos e só por um objeto, mexeu aqui a cara, então significa que está... Não. Ou mexeu os olhos e tal. Temos que sumar a maior quantidade de factores na balança a favor de uma evidência. Temos que procurar a maior quantidade de evidências possível. E os movimentos oculares, respostas da pupila, são aspectos que não são tão tradicionais. A parte tradicional nos dá mais, que é uma parte que eu acho discutível totalmente. Não la poderia ensinar diretamente e dizer isto é assim nunca. Mas aparece na literatura tradicional e é identificar um perfil de alguém com uma tendência a refugiar-se na mentira. Nós poderíamos dizer, ok, uma pessoa com esta tendência poderia ter estes e estes aspectos de base no seu rosto, ou poderia desenvolvê-los ao longo do tempo. Mas não poderia só basear-me em microexpressões, micromovimento para dizer, está mentira neste momento. A pesquisa moderna que sim, nos diz que sim, que há uma tendência grande para conseguirmos observar isto. Mas acho que o ser humano é extremamente complexo para só com um aspecto fazermos um julgamento de algo que pode ser tremendamente grave, sério e marcar uma pessoa. É uma área muito sensível, mas sim, é um dos aspectos que se consideram. É um dos aspectos. Okay. Falando aqui de outra questão que também tenho muita curiosidade. Na antiguidade, falava-se muito da imortalidade. Nos dias de hoje, voltou-se de certa forma a falar da imortalidade. O que é que isto significa? Como é que uma pessoa atinge a imortalidade? Ainda não descobri, mas... É física? É espiritual? É o quê? Há diferentes vertentes. Eu, por aí, mesmo nos registros, não encontramos imortais em termos que nós possamos dizer esta pessoa, temos evidência concreta que foi um imortal. Temos tradição oral e escrita. Temos a história linda de los 8 imortais, temos uma série de aspectos lindíssimos de imortais. Há quem diga que Lao Tzu, em realidade, não morreu com 125, 165 anos, que foi um imortal e que ainda... já ouvi gente dizer que ainda está vivo. Pronto. Acho que a imortalidade é simplesmente uma direção para a qual caminhar, uma direção para inspirar o ser humano a ter uma vida mais saudável, uma vida mais harmoniosa,
mais do que um objetivo pontual, porque, muito francamente, a maioria dos mestres velhos que conheci de diferentes disciplinas, não só chinesas, de gente que pratica a prática cultivo interior, morrem. E nós vemos mestres de Tai Chi, mestres de Qigong, mestres de Yoga, mestres de técnicas, todos morrem. E na literatura chinesa, muito interessante, a literatura chinesa que se divide em diferentes vertientes também, não há só uma linha de pensamento na literatura clássica em relação a estes aspectos. E há alguma literatura mais de uma base mais taoísta que sim, procura a imortalidade e a pílula da imortalidade e há personagens lendários que supostamente terão atingido o Imperador Amarelo, embora em outra literatura diz que ele morreu. Quando nós lemos o cânone interno do Imperador Amarelo, o Huang Tinei, aparece nesse livro, no primeiro capítulo, os comentários de Dinastia Tang falam onde está a tumba dele e como ele morreu e ascendeu ao céu, a sua alma. Mas imortalidade, honestamente, lo que le posso dizer de uma perspectiva super realista, todos os grandes mestres que conheci que procuram esta área de prolongar a vida, todos morrem. Os velhos que conheci que eram grandes mestres, todos morrem. Então, a minha humilde opinião em relação a isto é que a imortalidade é uma palavra inspiradora, uma direção para a qual focarmos-nos para vivermos um bocadito mais harmoniosamente e de forma mais saudável. E logo a imortalidade pode ser discutida desde um ponto de vista mais metafísico, mais místico. E aqui entramos em outra área que tem a ver com, o corpo, matéria física, tem por destino, uma vez que se aglutina e se forma, tem por destino ineludível a dissolução, vai se dissolver. Esse é o destino, e isso não é só o nosso corpo, isso acontece com um planeta, com uma galáxia, com uma estrela, com todo o que se forma como matéria no universo. Mas se forma em base de quê? Está formado de quê? Se forma de uma substância única que forma todo no universo que se chama Qi. E o Qi é imortal. E o corpo humano, nesta visão, se divide em duas partes, matéria e uma parte imaterial, que é a expressão de vida, as funções do corpo fisiologicamente, qualquer expressão de vida, esse é o espírito, esse é o Shen. Esse é o espírito. E essa parte que está feita desta substância imortal, então também essa parte imortal nossa. Logo temos que definir o que é o espírito, que também há diferentes definições na literatura chinesa. E aí nos dá respostas diferentes. Eu depois já vou pôr aqui as perguntas que as pessoas estão a fazer, depois de eu terminar aqui as minhas perguntas, só para seguir uma linha de pensamento. Já falou aí já, Larry, sobre alguns filósofos chineses. Eu ouço dizer, e acredito também, que através do estudo dos filósofos de um povo, nós conhecemos a sua forma de pensar e logo, consequentemente, conhecemos a forma de pensar do povo e a sua cultura. Portanto, acaba por ser uma das melhores formas para nós conhecermos a cultura de um povo, é conhecer os seus filósofos. Em que medida é que isto prevalece no tempo? Eu peço desculpa, não ouvi muito bem a última parte. Em que medida é que acha que isto prevalece no tempo? Quer dizer, os filósofos que existiram antes de Cristo, como Confúcio Sim. e Lao Tse, em que medida é que os seus ensinamentos conseguem acompanhar a evolução dos tempos e permanecer integrados na cultura de um povo? Acha que é possível? É uma pergunta profunda. Difícil uma resposta simples. Mas o primeiro aspecto que gostaria de pôr como base é que nós às vezes temos a ideia de que na antiga China todo o mundo tinha acesso a esta filosofia. E fazendo uma análise muito racional, eram grupos de elite que tinham acesso a estes conhecimentos.
básicamente, acá en Portugal, no sé cómo terá sido el nivel de analfabetismo a 80 anos atrás, mas provavelmente era muito diferente que agora, que poderíamos esperar a 1000 anos atrás, ou seja, na China a mesma coisa, embora a escrita seja tenhamos registros escritos antigos, o acesso a estes registros, a esta literatura, era muito restrita. Portanto, havia um grupo pequeno de pessoas que tinham acesso a estes princípios filosóficos. Prevalece ao longo do tempo? Sim. Prevalece a través de transmissão oral, impregnando a cultura de um povo, e prevalece a través de los registros arqueológicos que vamos encontrando, registros escritos que vão ficando, e isso vai permitindo que o estudo se mantenha e sobreviva ao longo de séculos até milênios, milhares de anos. Agora, se podemos integrar isso na nossa cultura, acho que sim, porque acima de todo, acima de filósofos chineses, eram seres humanos pensantes que partilharam as suas ideias e las deixaram registradas, e os seus pensamentos são esmagadoramente coerentes, claros em alguns aspectos. Nós vemos, claro, limites também culturais da época. Nós vemos alguns registros escritos por estes autores são tremendamente patriarcais, machistas, ou que típicos de uma cultura de 2000 ou 3000 anos atrás. Mas há outros aspectos que são muito neutros e puros e que podemos aplicá-los em forma universal. E são lindíssimos. E nos dão um foco e uma perspectiva da vida muito harmoniosa, nos ajudam a encontrar satisfação em coisas simples, nos ajudam como uma lembrança de que a vida é mais simples, simplesmente. Isso, embora seja uma redundância, e que estamos conectados com tudo. Acho que esse é o que a mim, pelo menos, me fica da filosofia tradicional chinesa, que estamos conectados com o céu, com a terra e com a humanidade dentro de nós e fora de nós. E acho que isso sim se perpetuou, e isso podemos aplicar em qualquer cultura. Essa é a parte que eu posso integrar na minha vida e que me ajuda a viver em forma melhor, a enfrentar os desafios da minha vida melhor. E na vida das pessoas que me rodeiam também. Acho que, pelo que vejo, o feedback que recebo, aprecio que realmente podem enriquecer a vida das pessoas, sim. Mesmo sendo coisas que têm 3000 anos para trás, ainda vemos que nos faz sentido. Oh, Larry, agora estava a falar sobre a simplicidade e ocorreu-me Lao Tzu, o fundador do taoísmo, que escreveu o livro da vida e da virtude, falava muito da simplicidade, da compaixão e da paciência. São 3 questões. Como é que se desenvolve? Qual é a base do desenvolvimento da paciência, da compaixão e da simplicidade nos dias de hoje? Que difícil. É que com meditação, com altruísmo? Acho que com observação e observação consciente, mesmo sem conhecer este autor, sem conhecer o Tao Te Ching, sem conhecer nada de filosofia, a observação consciente do nosso interior e de lo que está à nossa volta nos dá a resposta. Se eu observo como me sinto quando a gente me trata sem compaixão, se eu vejo como me sinto quando a gente me trata de forma pouco paciente e eu preciso um bocadito mais de paciência, acho que observo o efeito que isto tem em mim. E o sofrimento, a dor, a preocupação que me causa, a ansiedade ou a angústia. E se logo observo na gente que me rodeia, nos meus filhos, nos meus irmãos, nos meus colegas de trabalho, na minha família, os meus, sei lá, em qualquer pessoa, observo o efeito que tem a minha falta de compaixão, a minha falta de paciência neles, e vejo como cria separação entre a pessoa e os outros, a pessoa e a sociedade, a pessoa e ele próprio. Acho que só observando este aspecto em forma consciente, já consigo aproximar-me a esse princípio. Agora, o grande assunto é como faço
para observar conscientemente. Y claro, en un mundo lleno de estímulos, donde todo nos puxa constantemente a la velocidad, al efecto rápido, al yo quiero algo y en un fin de semana voy a tenerlo, donde yo clico un botón y las cosas aparecen instantáneamente, donde las crianças están habituadas a esto, a apretar un botón y ¡pah! Ya está. Y donde los adultos también nos estamos habituados a eso, obviamente es difícil abrandar y observar con detención, con paciencia, lo que está a nossa volta e o que estamos a viver. Então, acho que a grande chave está no respirarmos fundo, abrandarmos um bocadito e começarmos a sentir, a respirar aquilo que estamos a fazer, sentir, respirar aquilo que estamos a transmitir ao que estamos à frente, respirar e sentir lo que o outro me está a transmitir, e em base a isso tomarmos opções e escolhas nos nossos actos. Se eu observo que estou a falar com o meu filho e que estou a ser pouco paciente e vejo que ele está de coração apertado e que afinal já desiste de falar comigo, acho que é um grande indicador para eu respirar fundo e ouvi-lo com mais calma. E se calhar, ok, se leo Lao Tzu, vou ter inspiração para fazê-lo. Se leo Confúcio, ainda mais. Mas acho que baseia-se só neste pequeno detalhe, em observarmos conscientemente, não observarmos mecanicamente como fazemos em piloto automático no dia a dia, não. Parar, respirar, sentir e refletir nos nossos actos e o que está à nossa volta, e os efeitos que eles têm em nós outros. E acho que quando observamos o sofrimento do outro e conseguimos identificarmos nesse sofrimento, aparece naturalmente a compaixão. E vamos ficar comovidos pelo sofrimento do outro e provavelmente a intenção de continuar a fazer esse acto que magoa vai diminuir. E isso vai levar-nos a agir de forma diferente, respirar fundo e pedir desculpas, ouvir ao outro realmente, não estar a falar em piloto automático, sim, 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 e eu pensando no que tenho que fazer daqui um bocado, nas compras que tenho que fazer. Estou aqui para ti durante este momento. Seja 20 segundos, seja uma hora, estou aqui. Ouvir, sentir ao outro, darmos. É justamente a benevolência de Confúcio versus a justiça de Confúcio. A benevolência, o yang, tem a ver com a madeira, elemento madeira, que é yang, que é abrir, expansão, abrir a mão, dar. Com o equilíbrio do resto. Falou aí do Confúcio, que é o autor de uma das versões mais antigas da ética da reciprocidade, o não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Acha que esta expressão ainda permanece nos dias de hoje na China? Estou a falar mais na China porque é China, vá lá, no mundo, mas na China porque é uma influência de um filósofo chinês. Sim, acho que há pessoas na China que conseguem, obviamente, manter este princípio em carne e em espírito e nos seus actos. E acho que há pessoas na China também que estão dentro desta roda louca desta corrida pelo poder, por a expansão global e atingir, e obviamente para eles provavelmente não seja a primeira prioridade. A prioridade está focada no objetivo, e logo podemos justificarlo com aspectos relacionados com o bem do povo e outras coisas. Mas o objetivo, claro, é geopolítico e tem a ver com controle, com poder, com expansão da nossa influência. Provavelmente, nestes indivíduos, ainda estará no interior o princípio que é inerente ao ser humano. Espero que seja essa... que dentro do ser humano a bondade seja um princípio inerente, quero acreditar nisso. E espero que nestes líderes ou nestas pessoas focadas, não só líderes, no dia a dia, a gente mais focada em satisfazer os próprios interesses do que em pensar no outro. Mas
Acredito que na China há gente que ainda leva isso, sem dúvida, sem dúvida. Conheço muitas pessoas, muitos amigos chineses, pelos quais dou um voto total de confiança em que, sim, preservam isto no seu interior. E conheço, obviamente, também pessoas na China que não são um modelo de empatia, se calhar, e de não faça saber o que queres que te façam a ti. Mas isso também conheço fora da China. Assim que, mas falando em China, sim, sem dúvida que há gente que conseguiu preservar isto. Independentemente da raça e do credo, o que é que, no seu entender, as pessoas todas no geral procuram? Podría ser una forma muy bonita, procuran ser felices, mas acho que desde un punto de vista biológico, el ser humano se rege, al igual que cualquier organismo vivo, por dos grandes principios que son desejo y temor. Y acho que todo ser vivo, una bacteria, una árvore y un ser humano, deseja aquilo que le garante seguridad y vida, seja na forma de admiração, seja na forma de... Foi abaixo? De pronto perdi a imagem, não sei se consegue ouvir-me. Sim, agora sim. Agora sim. Ok. Acho que todo ser humano procura aquilo que lhe otorga, de alguma forma, segurança. E todo ser humano tem medo, temor de perder aquilo que lhe dá segurança. E acho que isso rege grande parte das nossas... dos nossos comportamentos, das nossas ações. E logo, com esta base, acho que o ser humano procura ser feliz. E o ser feliz, claro, vai ter uma definição muito própria, muito pessoal. Acho que é difícil falar ou definir em ser um bocadito ditatorial e dizer felicidade é isto. Não, acho que diferentes pessoas exprimem a felicidade de forma diferente. Para mim, no pessoal, tem muito a ver com sentir-me agradecido pelo que vivo, tenho e sou. Isso me dá uma sensação de felicidade muito estável, que me diferencia de estar contente. Se para mim feliz é estar sempre contente, sempre sorrir, sempre... Estou tramado, não vou ser feliz, ou vou ser feliz temporariamente, picos de felicidade. Prefiro aceitar uma definição de felicidade que me preencha sempre. E para mim, felicidade é sentir-me agradecido. Ok. E esse é o meu objetivo, continuar mantendo-me nesse estado de satisfação perante o que vivo, sou e descubro. Isso, para mim, tem a ver com isso. Para as outras pessoas, acho que, de alguma forma, todos queremos sentirmos bem conosco próprios, com o que nos rodeia, mas está esta base que é a que nos põe armadilhas e faz com que acabemos com depressões, com ansiedade, com tudo aquilo que achamos que nos impede de ser felizes. Tem a ver simplesmente com o desejo e o temor. Isso temos uma forma bonita de explicarlo com o diagrama do Tai Chi, com o Yin e Yang, que a gente le chama o símbolo de Yin e Yang, que é o Tai Chi Tu. Nesse símbolo, se pode explicar muito bem isto. E, obviamente, essa é a parte Yin, o peixinho escuro. Logo, a outra parte que complementa isto, a vida não é só desejo e temor, a vida também é benevolência, dar e fé. Acho que isso vai definindo um bocadito o conceito desta coisa tão ambígua que chamamos de amor. Mas que procura ser humano, acho que isso procura sentir-se bem consigo próprio com o que o rodeia. A minha opinião, a minha humilde opinião. Eu, na minha opinião, estou de acordo consigo, estou completamente de acordo. Eu acho que, em última análise, todos procuramos o amor. Porque o amor traduzido na paz, no sentimento de paz, amor e paz. E fazemos tudo para o ter. Muitas vezes pelos caminhos menos próprios, menos corretos. Mas acho que há sempre uma intenção positiva na ação das pessoas que leva normalmente à procura do amor.
Acabou por me responder à última pergunta que eu tinha para si, que era o que é que o Larry procura e qual era o seu estado atual e o seu estado desejado. Acabou exatamente de me responder. Eu tenho aqui algumas perguntas, deixe-me ver que as pessoas foram pondo. Vou aproveitar para pedir, quem quiser colocar aqui as questões que tenham agora para o Larry. Então, está por vossa conta. Deixe-me cá ver aqui que eu tenho aqui que ver. Puseram aqui algumas questões que eu não fui interrompendo para não cortar o raciocínio. Ok, temos aqui. Qual a opinião do Larry com tanta experiência na cura das plantas e medicina chinesa? Ele usa os caracteres também para curar? Jacqueline. Tive la sorte de estudar un bocadito este aspecto de, no sé si cuando fala en caracteres se refiere a los caracteres chineses. No sé si será eso. Si for isso, tive a sorte de ter contacto com essas práticas, estudar um bocadito. Não utilizo na minha prática clínica, mas sim utilizo as plantas e já vi gente utilizar caracteres que se escrevem em um papel às vezes e são logo colocados na forma de, chama-se um fu, como se chama isto? Não sei como traduzi-lo, como um amuleto, não é a palavra amuleto, é outra palavra que não me vem neste momento à minha mente, mas há gente que utiliza isto, é uma vertente principalmente taoísta, a caracteres ou escritas de caracteres específicos para ginecologia, para doenças em crianças, para diferentes aspectos que logo se colocavam dentro de um saquinho ou se fazia, entre aspas, um ritual para logo ativar esse desejo ou mandato que se escrevia, um decreto que se escreve em uma... Não encontro uma palavra que seja satisfatória para traduzir-lo. Posso dizer talismã, se calhar. Uma espécie de talismã. E conheço essa prática, mas não la pratico na minha prática clínica. Pergunto se acha que o passado ano de 2020, também dada a pandemia, as pessoas estiveram mais predispostas a adoecer sem ser por Covid, energia negativa que nos rodeia. Ok. Grande tema. Vou ser curtinho. Há dois aspectos. Um, que tem a ver com o estudo de epidemiologia tradicional chinesa. E dentro dessa área, há uma disciplina muito antiga que se chama Wuyun Liu Qi, que são o estudo de los 5 ciclos e los 6 Qi, que prediz o clima que vai haver em cada ano e prediz doenças também que vão acontecer cada ano. É brutal que há um livro que é del 2500 a.C. que fala o que vai acontecer em um ano similar ao ano 2020. Por quê? Porque os chineses tradicionalmente usavam o tempo em forma sexagesimal, ou seja, ciclos de 60 anos, e logo repete novamente, e logo repete, isso se chama um jiazi, que são 60 anos. E quando uno estuda o que acontece em um ano, como o ano passado, fala exatamente que é um ano no qual o fogo queima o metal, o calor, ou inflamação, afeta o metal, pulmões. E é interessantíssimo que o texto descreve literalmente, posso mostrar-vos um pedacito do texto, a gente fica fechada em casa com temor, tal e qual. Sim. Okay. Independiente de todas as teorias que possamos ter em termos geopolíticos, de lo que possa estar por detrás disto, independiente de todas as teorias, isto é algo que acontece e que está nos registros de literatura chinesa. Acho que, obviamente, houve, e todos temos certeza disto, até abuso em alguns aspectos de informação repetitiva, certos aspectos que, às vezes, mais que um fim preventivo, parece que tinha um fim de atemorizar a gente. E obviamente, a solidão, o isolamento, o pessimismo, o enfrentar as dificuldades econômicas que esta crise pode ter trazido a todas as pessoas para além da própria doença e o sofrimento que causou a milhares de pessoas, milhões, acho que só estes aspectos têm um efeito brutal no nosso sistema imunitário, psicologicamente e fisiologicamente, e hoje em dia, quando temos evidência de que o nosso pensamento pode afetar a função celular, devido às células estaminais que temos no cérebro, é mais do que claro
que un estado emocional deprimido, triste, angustiado perante el futuro van a tener una influencia y dejarnos predispuestos inmunitariamente más fraquinhos para que a nossa fisiologia não esteja no seu ótimo. E isto, claro, em termos de medicina preventiva, não é o melhor cenário para mantermos-nos saudáveis. Agora também o corpo é mais forte do que nós acreditamos, e acho que mais do que estar sempre com esta espada de Damocles na cabeça, com este medo constante, temos que tomar em forma responsável medidas para proteger-nos e proteger a los outros, mas também criarmos um espírito optimista, procurar oportunidades. Se não podemos estar todos juntos em uma jantarada, pelo menos mantermos o contacto, não romper a ligação com os outros, todo isto é essencial. Liguem por telefone a los amigos, falem por chat com os amigos, mantenham os laços. Manter os laços, isso nos dá saúde, isso é saudável. O isolamento está comprovado cientificamente, há tanta experiência que mostra isto, o efeito nocivo que tem na saúde. Não só psicológica, também física. Assim que afetou, claro que afetou. Será o único factor? Não, não foi o único factor, obviamente. Sim. Ok, Larry, a Paula Castela, então, a pergunta vinha na sequência, mas pode responder também isoladamente. Como é que o Larry interpreta a reencarnação? Ou entende? Entendo e respeito profundamente como uma crença. E como qualquer crença que pode estar associada a uma perspectiva religiosa ou espiritual, o único que posso fazer é respeitar profundamente esta crença. No pessoal, tenho opiniões encontradas. Às vezes tenho eventos ou evidências que me fazem sentir que pode existir esta realidade. Às vezes questiono, essa é a minha parte humana, questionando as coisas. Conheço, obviamente, e tenho praticado e estudado e aprendido disciplinas onde a reencarnação se dá como um evento lógico e natural. Evidências, acho que cada um de nós terá evidências diferentes, certo? Por experiências de vida, aprendizagem, aceitarmos conceitos ou crenças de grupos ou linhagens espirituais, religiosas, ou simplesmente por experiência pessoal. Alguns terão vivências que poderão associar ou não associar com esta vida e não conseguem explicar-la de outra forma e nos permite questionar. E, claro, há diferentes respostas. Se falamos desde o ponto de vista da reencarnação, desde a visão tradicional que eu tenho estudado, é simplesmente um fluxo constante. Não há almas velhas e almas novas. Não, todos estamos em um processo contínuo de renascimento constante. Todo o chi se originou em um mesmo momento e continua em um processo cíclico. E a energia que forma o meu espírito se originou juntamente com a energia das estrelas e do sol, que é antiquíssimo. E tem estado num processo constante de evolução. Portanto, eu não sou só o monge tibetano que fui há 2000 anos, não sou só o sacerdote ou o imperador. Não, eu sou todas as formas de expressão que existiram. E, claro, o ser humano se identifica com a mais fixe, com a mais bonita, a que encontra mais empatia. Mais romântica, não é? Uma visão mais romântica. É normal, porque é bonito, nos inspira. Mas, se realmente existe o fenômeno de reencarnação, acho que já fomos uma flor, já fomos uma rocha, já fomos tudo o que existe no universo. E continuamos no processo de o chi que forma o nosso espírito continuar explorando o universo constantemente. Depois há quem diga que temos que reencarnar tantas vezes, depois disso passamos... Também há muitas linhas de pensamento diferente nas diferentes vertentes taoístas e budistas. Há muitas linhas de pensamento diferentes. Por isso, respeitando-as todas, é difícil dizer esta é a derradeira explicação da reencarnação. Seria um irresponsável se tomar uma... Quem é que sabe? Quem é que sabe? Quem é que sabe? Eu digo aos meus filhos na brincadeira que no dia em que eu morrer, que lhes vou avisar se vou voltar ou não. É assim mesmo. Larry, vamos ter quase que acabar, porque já estamos há 1h05. De qualquer das formas, a Paula pergunta se tem alguma obra editada que possam ler ou recomendar.
Eu também aviso que o Larry é diretor do Instituto Europeu de Estudos Tradicionais Chineses e tem uma série de temas, é interessantíssimo vocês pesquisarem o site. É no Porto, não é? É no Porto. Hoje em dia só me aparecem pessoas do Porto. Mas é todo online, gente de Brasil, de todos os lados, porque hoje em dia toda a formação é online, com exceção de eventos presenciais onde temos que fazer prática. Ok, mas... online, pronto. Então isso está em todo o lado, é omnipresente. Mas tem alguma obra editada? Tem alguma sugestão de leitura? O meu problema é ser um megalómano, então me ponho a traduzir canhamaços chineses antigos. Então, Paula, ainda vai levar com um livro de caracteres tradicionais. Estou a trabalhar em... Isto pode parecer uma burrice, mas em realidade são as fontes que utilizo para os meus cursos em mais de 50 projetos de tradução. Alguns já os tenho completos. Tenho um texto que é o Quantum Aging, são 2.500 páginas, que está em revisão, em edição, só que é tão complexa a edição e corrigir caracteres, que é um processo longo. Tenho outros livros que já estão completos também, que estão a passar pelo mesmo processo de edição, incluindo o Chouyi, o I Ching, vários livros, mas ainda não publiquei. Assim que dentro de pouco vou publicar tudo junto e aí vão haver alguns trabalhos para poder partilhar um bocadito mais isto. Ok. Bem, uma última mensagem. Agora ficámos assim com a cabeça, quase. Estou fascinada com esse senhor e como consegue explicar e ensinar ao mesmo tempo conceitos tão diferentes dos nossos, dos ocidentais, deixando sem dúvida espaço a fazer-nos pensar a todos. Quem sabe se é esse pensar que chamamos de fascínio pela cultura oriental. Afinal, e isso foi dito agora, todos procuramos o mesmo. É preciso realmente possuir uma sensibilidade extraordinária para interpretar dessa maneira aquilo que eu chamo de estar oriental, que me encanta a mim. Muito bem, Paula, Ana Paula. Muito bem, uma mensagem muito simpática e muito querida para Larry, e com todo o sentido e com todo merecida, muito merecida. Ora, como é que ela se tira daqui? Deixa-me cá ver aqui. Ok, vamos ver. Larry, vamos ter que ficar por aqui. Eu agradeço-lhe muito, adorei ouvi-lo. É realmente fascinante ouvi-lo. E as pessoas, vai ver, tem aqui uma quantidade enorme de comentários que eu não consegui estar a passar para não interromper o seu raciocínio. E quem quiser estar consigo é muito fácil e rápido, não é? Então está aqui a passar o site, vocês têm o e-mail e espero vê-lo rapidamente, ao vivo e a cores. Se vier a Lisboa, ao vivo e a cores, sem ser pela internet, tenho todo o gosto em encontrá-lo, conhecê-lo e... Quem sabe, ainda partilhar outras ideias. Um prazer. Adoraria realmente podermos conversar logo, também pessoalmente, e desfrutei muito. Ser. Espero que as pessoas que estão participando também tenham desfrutado tanto como nós e, acima de todo, despertar um bocadinho de curiosidade por esta perspectiva diferente, se calhar, de ver o mundo. Assim que estou muito contente. Muito contente. Eu tenho uma grande vontade de organizar, porque sempre organizei jantares e almoços nos restaurantes cantoneses e chineses, que é das coisas que eu mais tenho saudades neste momento, é de jantar um cantonês. Porque eu não sei cozinhar cantonês, mas estou a morrer de saudades e estou sempre a dizer aos meus alunos, mal possa, vamos a um cantonês. Nem que seja em Coimbra, ou então já disse ao Panzai, ao Helder, que você conhece muito bem, aliás, obrigada Helder, ele ainda está, por este contacto. Já disse ao Panzai, vou fazer um almoço no Porto, vou fazer um almoço em Lisboa. Ele diz, Isabel, estou nos dois. Tem todo o gosto em que se junta a nós. Larry, até à próxima. Um bom resto de domingo a todos. Muito e uma obrigado. boa Páscoa e um bom fim de semana. Estou aqui a agradecer. Muito obrigado. Adeus, Larry. Obrigada. Adeus.